Alô, shalom, shalom a todos. Estamos aqui com a nossa live. Glória a Deus aqui no Instagram. Nós não estamos conseguindo abrir lá na nossa fanpage e vamos tentar fazer por aqui. É bom que já é um teste, Deus trabalhando, Deus agindo, para oficialmente nós inaugurarmos aqui nossa live no Instagram. Amém? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa live Transformadas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus tem algo tremendo. Então, eu peço para vocês para estar curtindo, compartilhando, envia lá para os nossos amigos, nossas amigas. Amém? Graziele, que bom que vocês já estão aqui. Vamos só esperar um pouquinho a pastora Clau entrar e vamos para a palavra. Nada vai impedir a palavra ser ministrada neste lugar, amém? E assim que acabar a nossa live aqui, eu vou estar subindo lá no YouTube, tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Já aceitei aqui. Jesus vai jogando por terra todo impedimento. Em nome de Jesus, Pai. Todo impedimento tem retirado agora. Glória a Deus. Deus é bom. Oh, meu Deus. Oh, glória. Meu Deus. Que luta! Jesus! Deus vivo. Thalita! Tô aqui, meu amor! Deus é bom. Já tava aqui nervosa, meu Deus, o que tá acontecendo? Não é? E aparecendo, você enviou sua solicitação, eu falei, eu enviei, cadê, gente, que não vai? Desencontrando, mas é porque hoje vai ser tremendo. Aí eu... Toda arrepiada aqui, misericórdia, gente. Estamos Glória aqui, a Deus. graça e paz a todos. Vamos entrando, pessoal, vamos participar em nome de Jesus. Estamos Mandando empolgadas. um Isso, mandando um link. Você tá me ouvindo bem? A sua tá cortando um pouco. Você tá me portando. ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá bom. Então vamos lá. Vamos compartilhar a live. Falar do amor de Deus. Pelo menos vocês ouviram a Thalita cantando aí com essa voz linda, maravilhosa, lá no Facebook. E aqui cantando até que o problema se resolvesse. Mas deu tudo certo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique à vontade, minha pastora. Casa sua. Oh, glória. Eu recebi esse convite, né? Fiquei muito surpresa e maravilhada ao mesmo tempo. Pessoal que está entrando aí, que vai entrar depois, que a live deve ficar salva. Eu sou a pastora Cláudia, sou irmã da pastora Elisama, dali da Monte Moriá, pastor Josemar. E sim, somos irmãs, mesmo pai da mesma mãe. E ela participou, né, desse projeto Transformadas maravilhoso, e eu recebi esse convite para participar também, para ministrar com vocês a palavra. E eu tô com uma palavra no meu coração desde sábado. Eu ministrei ela no meu programa de rádio. Quero convidar vocês para assistir também. As lives do programa de rádio ficam salvas aqui no meu Instagram, tá bom? Até o menino lá do Egito entrou também, ó, que ele agora tá me seguindo. Esse que mandou um oi, ele mora lá do Egito. E ele participando. Participou sábado, tá participando. E eu ministrei
esse texto, né? Também ministrei esse mesmo texto, só que aí o Senhor me deu uma outra palavra à noite, e eu quero deixar para vocês em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Vou dar aí um tempinho para você abrir. 2 Reis, capítulo 5. Glória a Deus. Achou aí? Diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse essa sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Na outra versão que eu li, ela disse, ele, com certeza, ela afirmou, né, que ele restauraria. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim, assim, falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Eu vou parar aqui, porque o que eu quero meditar com vocês não é nem sobre o encontro de Naamã com Eliseu, desculpem, e nem sobre quem era Naamã depois disso e tal, mas eu quero meditar um pouquinho com vocês. Quanto tempo a gente tem de live, tá? 1 hora. Fica à Então, vontade. eu quero meditar com vocês um pouquinho, e você interage comigo, tá? Sobre a menina. Eu quero você também que tá aí entrando na live, colocando, Jéssica, como tá Portugal, amiga? Muito frio, que aqui tá um frio danado. Eu quero meditar sobre a menina, sobre a gente saber quem somos, mesmo que estejamos em terras estranhas. E isso me chamou muita atenção sobre a fé desta menina. A teologia vai dizer, e a história vai dizer, que essa menina tinha mais ou menos uns 12 anos de idade. E ela foi levada escrava, isso que a gente precisa entender. Ela não estava na terra dela, ela não estava no meio do povo dela, ela não estava no seu ambiente natural. E mais importante, a Bíblia não faz nenhum relato que ela estava com a família, que ela estava sob a proteção da mãe, do pai. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala que Naamã vence uma batalha, nessa leva Israel vai na vitória junto, e ele leva alguns, com certeza alguns pertences e outros escravos, né, para participar da sua vida, desse fato em diante. E nessa leva vai uma menina. A Bíblia nem relata o nome da menina, só diz uma menina. E ela vai. E nessa ajuda que ela vai trabalhar junto com a esposa de Naamã, nos afazeres da casa, nessa ajuda que ela está dando, ela vivencia uma situação. Ela vê que Naamã estava leproso. Eu queria que você reparasse que não há nenhuma menção de que outras pessoas sabiam que Naamã estava leproso. Não há nenhuma menção de que estava em aberto à sociedade, ao exército, nada disso de que Naamã estava leproso. Talvez a lepra de Naamã estivesse escondida debaixo da sua armadura. Diz assim o versículo 1, que ele era um grande homem diante do seu rei, que é Abinadab, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E homem muito valoroso. Aí tem uma pausa que a vírgula faz e diz, porém, leproso. E essa menina, quando ela descobre, talvez ela estivesse ali com a esposa de Naamã, cuidando das feridas, auxiliando a esposa de Naamã a cuidar das feridas. Quando ela descobre, ela tem um posicionamento. E isso é maravilhoso.
Isso é maravilhoso. E embora esse texto me dê muitas vertentes para ministrar sobre o posicionamento de Naamã, ministrar sobre uma lepra escondida debaixo de uma armadura, ele me dê muitas vertentes para ministrar sobre a arrogância e depois a humildade. Eu gostaria de meditar com vocês sobre esse posicionamento. Ela estava numa situação totalmente improvável, uma situação que não era favorável a ela, como pessoa, como adoradora, como nada, porque a gente vive hoje uma fase de que eu não vou nem falar de adolescente que era o que ela era, mas eu vou falar da igreja. A gente vive hoje numa fase com a igreja de Cristo na Terra, que se muda um pouco o ambiente, se as coisas mudam um pouco do que é rotineiro para a igreja fica perdida. É verdade. Você concorda comigo, tá? A igreja fica meio perdida, se muda um pouco, se as coisas acontecem. A gente tem agora, recentemente, uma prova disso, que foi o Covid, que veio e fechou as igrejas, e havia um decreto e tal. E a igreja se comportou de uma maneira totalmente imatura. E meio sem identidade com essa situação que aconteceu com o Covid. A igreja ficou meio perdida de quem ela era. A prova disso é que, ao voltar, muitas igrejas estão até hoje tentando recuperar a sua atividade normal. Tentando fazer com que crentes voltem a frequentar a igreja. Tentando fazer com que a igreja volte a ser igreja. Por quê? Porque mudou algo na rotina da igreja, mudou algo na situação que a igreja estava acostumada, no padrão que ela estava acostumada, e aí a igreja perdeu a identidade. E essa menina mudou tudo na rotina dela. Mudou na rotina de posição, mudou na rotina familiar, mudou na rotina de cultura, mudou na rotina de adoração, mudou tudo na rotina dela. Mas não mudou quem ela era diante do Deus de Israel. Aleluia. Isso é demais, Tatá. Isso é, assim, uma coisa muito maravilhosa, porque eu quero perguntar para você que está entrando na live, você que vai assistir depois, você que vai ser abençoado através da vida desse projeto transformado, qual é a sua identidade? Como você se comporta diante da situação? Ou como você se comporta diante de algo que mudou? Isso é muito importante, porque é muito fácil sermos cristãos quando estamos dentro da igreja. Ontem mesmo eu falei com uma amiga minha, nós estávamos indo para a reunião do Realeza, e eu estava falando com ela, bom seria se nós pudéssemos ficar dentro da igreja. Por isso que o salmista disse uma coisa, pedi ao Senhor para que eu pudesse estar na sua casa todos os dias. Porque bom seria se nós pudéssemos estar naquela atmosfera de adoração, com o pastor ministrando a palavra, com o grupo dançando, com pessoas louvando, porque quando a gente está nessa atmosfera, a gente esquece a nossa fragilidade, a gente esquece as nossas dificuldades, a gente esquece o nosso medo, e a gente quebranta o coração diante da adoração, diante do Senhor. Mas e quando não estamos nessa atmosfera? E quando nos encontramos diante de uma adversidade? A menina, ela era estrangeira naquela terra. Ela foi levada como escrava. Levaram uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E ela, saber quem você é tudo verdade. E ela estava diante de uma situação que ela precisava entender. Que agora ela não tinha mais o apoio de Eliseu, ela não tinha mais papai, ela não tinha mais mamãe, ela não tinha mais essa estrutura, era ela e o testemunho dela. Era ela e o caráter dela. Era ela e a fé dela. A Hilda comentou aqui, as circunstâncias não podem mudar quem você é. É verdade. Você precisa saber. Estou gostando de ver meu povo participando aqui da live, viu? Coisa linda. E isso... Maturidade, né? Ela era uma menina, mas ela era madura. E hoje, às vezes, nós somos adultos e somos imaturos. Isso! O pastor pregou isso no domingo sobre maturidade não ter nada a ver com idade. Porque existem pessoas muito adultas, mas que não têm maturidade. A pastora Kelly, a Adriana Kelly tá... Oi, tudo bem, lindona? Um beijo pra vocês. E eu fico assim, maravilhada
maravilhada com a postura dessa menina. Eu fico maravilhada. E o pastor pregou sobre maturidade no domingo, o pastor Anderson, nosso pastor presidente, ele pregou sobre isso e ele falava uma frase muito séria, que é: maturidade não tem nada a ver com idade. Às vezes a gente tem uma idade avançada e a gente se comporta como meninos, como meninas. E essa menina era uma menina e se comportou como igreja de Cristo. E eu falo isso com glória preso na minha garganta, porque eu sou pentecostal, eu já quero levantar a mão, já quero dar glória, já quero chorar, já quero glorificar, já fico assim, já perco um pouco a minha... Porque ela se comportou como igreja, ela disse, se o meu Senhor, ela disse, quisera o meu Senhor ter a oportunidade de estar na frente do profeta que está em Samaria, que ele ficaria curado, ele resolveria. A gente vê uma maturidade de igreja tão tremenda. Pastora, você está repetindo isso? Deixa eu destrinchar para você entender. Ela sabia quem era o profeta dela, do povo dela. Ela sabia onde ele estava e conhecia o poder de Deus sobre a vida dele. Meu Deus, isso é forte demais. Embora ela estivesse numa terra estrangeira, ela sabia qual era o seu endereço verdadeiro. Meu Deus! Dá glória aí, crente, você que está participando. Embora ela estivesse num lugar estranho, com um povo estranho, ela sabia o seu endereço, ela sabia qual era a sua casa, ela sabia qual era o seu povo, ela sabia quem era o seu profeta. Ela disse, o meu profeta está em Samaria. Ela sabia onde ele estava. Ele pode, se o meu Senhor quisera, meu Senhor pudesse estar lá. Porque o meu Senhor, o meu profeta, o profeta de Israel, com certeza poderia curá-lo. Isso é fé. Isso é identidade. Isso é posicionamento. Além de saber quem ela era e quem era o seu Deus, ela sabia quem era o seu povo. Vamos entrar um pouquinho aí nesse ponto de raciocínio. Ela sabia quem era o seu povo. Às vezes nós nos misturamos, as circunstâncias nos levam a nos misturar, mas nós precisamos entender que nós temos que ser como a garça, que anda sobre a lama, mas a sua pena se mantém intacta na sua branquitude. Que anda no meio da sujeira, mas a sua pena é alvo como a neve. E às vezes o Senhor nos leva para lugares diferentes, lugares estranhos, porque Ele precisa, como Ele fez com essa menina, Ele precisava, porque você precisa entender, eu ministrei isso no sábado, uma frase lançada por esta menina, move com 2 reinos, mexe com 2 reinos, muda a história de Abinadab, muda a história de Naamã, muda a história de Eliseu, muda a história de Israel, por causa de uma frase lançada por uma menina de mais ou menos 12 anos, que sabia, aleluia, quem era o seu povo, quem era o seu Deus, qual era o seu endereço. Você que está ouvindo esta live, participando dela, minhas amigas estão entrando aqui, minha pastora Janete, inclusive, preciso falar com você. Eu preciso que você entenda, você que vai compartilhar depois e vai assistir, eu preciso que você entenda, você pertence ao povo. E eu quero falar sobre isso um pouquinho. Tem gente que some da igreja, não dá satisfação aos seus pastores, não dá satisfação aos seus líderes, não dá satisfação a ninguém, começa a frequentar outros cultos, começa a frequentar outros lugares, pastora, mas é o mesmo Deus. Mas você tem uma tribo específica. E aquela menina diz, o meu profeta. Ela não diz o profeta de Israel, ela diz, o meu profeta saberá curá-lo. Aleluia. Aleluia! A quem você responde obediência? A quem você responde honra? A quem você responde princípio de honra?
E mais, quem responde por você no mundo espiritual? Se você come aqui, come ali, come lá, fica aqui, fica lá, não dá satisfação, trata os seus líderes, seus pastores como um qualquer. Me desculpe, Tatá, talvez não era essa palavra que você imaginava que viria. Mas Deixa eu me eu falar. preparei, eu estou em jejum aqui até agora para ministrar esta palavra. Eu E Deus está dizendo, você pertence a uma comunidade. Você pertence a uma igreja. Quem você pensa que é para sair por aí como se não tivesse dono? Porque quando ele cobrar, ele vai cobrar do seu pastor, vai perguntar onde é que está. E aí? Ela disse, o meu profeta pode. Ah, queridos, sabia. queridos. Ela sabia quem era o povo dela. Ela sabia a obediência que ela... Eu estava em reunião ontem com a minha equipe do Realeza e eu falei exatamente isso. Eu falei, acima de mim nós temos um líder. Cada um aqui tem seus pastores, tem seus líderes. É princípio de honra. Oh, queridos. Ah, pastora, mas eu estou aborrecida com o meu pastor, ou estou aborrecida com a minha líder, eu estou aborrecida com o líder de ministério de louvor, estou aborrecida com o líder de tal, com o líder A, com o líder B. Eu vou dar um tempo. Você ainda não descobriu quem é. Porque quando você descobrir quem você é, qual é a sua tribo, você vai se consertar e pedir perdão. Mas não foi eu que fiz, mas não é isso que está no texto de Mateus. O texto de Mateus diz que é para você deixar a oferta no altar, voltar lá e pedir perdão, independente de quem tenha razão ou não. Eita, Jesus. É isso que a Bíblia nos ensina. É aquela menina do seu seio, o endereço. Vocês precisam, meu Deus do céu, tá? Meu Deus. Ela podia dizer, olha, pesquisa, o nome dele é Eliseu, pesquisa ver onde ele tá, porque eu já saí de lá há muito tempo, tô aqui, porque ele pode curar. Mas ela não disse isso. Ela disse, ele está em Samaria. Eu sei qual é o meu endereço. Eu estou aqui, estrangeira nesta terra, aleluia. Mas eu tenho um endereço. Eu sei qual é o meu povo. Eu sei qual é a minha casa. Eu sei qual é o meu endereço, aleluia. Glória a Deus. E debaixo de uma cobertura, né? E ela, cobertura é diferente. Você me protege, quem me cobre. Eu sei quem é que busca a Deus nas madrugadas pela minha vida. Eu tenho um guardião. A Bíblia diz que o pastor é o anjo da igreja. E Deus está dizendo nesse texto para minha vida: você tem um guardião. E você sabe qual é o endereço. Você está buscando migalhas em outro lugar, mas a palavra é a mesma, Deus é o mesmo, mas você está ligado nesta ramificação. Então obedeça em nome de Jesus. Aleluia. E Glória. toda a história de uma nação, toda a história de uma nação foi mudada por causa deste comportamento. Meu Naamã saiu com tanta verdade e convicção. Aquela frase daquela menina que Naamã parou para ouvir. Quando você não sabe quem é, quando você não tem identidade, quando você não dá obediência, sua voz não é ouvida. As circunstâncias não mudam. A situação não muda. Deus não move os céus para te atender porque você não tem identidade, você fala qualquer coisa, você acompanha qualquer um. Ela disse nas entrelinhas, eu posso estar escrava, mas eu não sou escrava. Meu Deus, aleluia! Oh, Ramachene canta, Ramana. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Eu posso estar escrava,
mas eu não sou escrava. Eu sei quem é o meu povo. E eu quero que você fixe bem isso que o Espírito Santo está falando conosco nesta tarde. É mais do que saber quem é o seu Deus. É saber quem é o seu povo. É mais do que saber quem é o seu Deus. É saber quem é o seu povo. Ela disse, eu sei quem é o meu povo. Eu tenho uma família. Eu tenho cobertura. Eu tenho um anjo que me guarda aqui na terra. Eu tenho uma voz que intercede por mim, além do Espírito Santo, como homem aqui na terra. E ele se chama Eliseu. E eu tenho certeza que se o meu Senhor for até Eliseu, ele pode curá-lo dessa lepra. Eu pergunto para você, quem é você? Qual é o seu povo? Eu vou levar você para o livro de Jonas. Agora, ainda nessa meditação. Porque quando eu me preparei durante a manhã, eu pedi para uma amiga minha vir buscar as minhas filhas para passar a tarde com ela, para eu poder ter silêncio na casa, me concentrar. Como eu disse, estou em consagração, esperando essa live. Vocês viram aí a batalha que foi para a live acontecer lá no Facebook, tivemos que vir para o Instagram. Eu fui a primeira a entrar na live do Instagram e mesmo assim a Thalita não estava conseguindo me adicionar para participar. Começamos a orar porque o Senhor quer falar com vidas, não só agora no vivo, mas com vidas depois que perderam a sua identidade. Vidas que estão batendo cabeça e estão colocando a culpa em Deus, que Deus não me ouve, que Deus não me atende, porque você ainda não descobriu qual é o seu povo, qual é a sua tribo, onde você tem que estar. Jonas foge. Ele rejeita o chamado e ele foge. E quando ele está no forte. E quando ele tá agora, ele rejeita o chamado e foge. A Priscila botou aqui, não esquece de salvar a live. Jesus, me ajuda. Meu Deus. Jonas foge. Eu tô assim maravilhada, porque o tema que a senhora tá falando tem tudo a ver com o estudo que a gente tá tendo na casa de Isabel. Então, assim, eu falei, Jesus, o estudo da semana tem tudo a ver com isso. É tremendo. É tremendo. Eu tô toda arrepiada. Acho que meus vizinhos aqui do prédio, que eu tô dando glória alta, eu falei assim, o que tá acontecendo ali, gente? E Jonas, ele foge e ele provoca com a sua fuga a maldição na vida de outras pessoas. Isso é forte. Demais. Vamos pegar duas histórias e vamos ver como o seu comportamento provoca algo na vida das pessoas. Se você continuar lendo o texto de 2 Reis, você vai ver que Naamã, ele pede a Eliseu um bocado de terra para colocar numa junta de jumento, um bocado de terra para ele levar, para ele adorar ao Senhor em cima daquela terra. Ele diz, eu peço perdão toda vez que eu entrar na casa do Deus estranho, que agora me falha a memória o nome, tem aqui, ele diz assim, versículo 18, eu vou voltar lá para Jonas, mas espera aí um pouquinho, versículo 17, diz assim, vamos começar pelo 16. Achou aí, Tatá? Achei. Diz assim, porém ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Isso está falando dos presentes. Aí vamos 17. E disse Naamã, seja assim contudo, deixe a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso, perdoe o Senhor a teu servo, quando meu Senhor entra na casa de
Rimom para lhe adorar. E ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho que encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o seu senhor a teu servo. E ele lhe disse, vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Naamã, toda vez que o rei entrasse, esse meu senhor que ele está falando de Abinadab. Toda vez que o rei entrasse na casa de Rimom para oferecer o holocausto, ele segurava na mão de Naamã para que Naamã ajoelhasse também. Só que Naamã agora, por causa da menina, conheceu Deus vivo. E ele fala para Eliseu, depois de viver este milagre, eu não posso mais me prostrar diante de outro Deus. Porém, por causa do meu posicionamento, eu sou obrigado. Mas desde já eu peço perdão e deixo claro que estou cumprindo uma obediência e não uma adoração. E ele diz, me dá um pouco de terra que eu vou colocar lá e vou orar sobre a terra de Israel. Aleluia. Irmãos amados, o que você tem levado na sua bagagem? Ele quis levar terra para se prostrar diante de uma terra sagrada. O que nós temos levado na nossa bagagem? Diante de que Deus, nós estamos nos curvando. Ele diz, me dá um pouco dessa terra. E eu já peço perdão agora que quando eu entrar lá na casa de Rimom para adorar, eu só estou cumprindo um ritual que minha patente me obriga. Mas nunca mais adorarei a outro Deus senão o Deus de Israel. E me manda essa terra, deixa eu levar essa terra para eu orar em cima. Porque eu preciso de alguma coisa para me apegar. Meu Deus, o que você tem levado na sua bagagem? Você abriu mão do seu lenço de dançar. Você abriu mão do seu uniforme. Você abriu mão do seu louvor. Você abriu mão do seu chamado. Você abriu mão da sua Bíblia. Porque eu estou em terra estranha. Porque eu estou perdido. Você está sem identidade. Você precisa de terra. Alicerce. Terra é onde pisa o pé. Terra é alicerce. Para você firmar os pés. Aleluia. E duas nações serão impactadas por causa dessa atitude. Duas nações. Voltando a Jonas, falar sobre o nosso comportamento. Jonas, ele vai, ele foge. E quando ele está naquele barco que começa uma tempestade, que as pessoas começam a lançar sorte, começam a jogar os mantimentos, aí eu vou reforçar que a sua atitude, ela reflete nas pessoas ao seu redor. E eles começam a lançar sorte, começam a perder os mantimentos e a sorte cai sobre Jonas. Eles fazem uma pergunta, e nessa pergunta são 3 perguntas embutidas em uma. E o Espírito Santo de Deus está fazendo para mim e para você nesta tarde. Que ocupação é a tua? De onde vens? Ah, meu Deus. E quem é o seu Deus? Jesus. Eu espero que você tenha dado um brado de aleluia, ou de glória, ou de misericórdia aí. Porque o Senhor, aleluias, o Senhor, aleluias, está perguntando para pessoas que ocupação é a sua. Quando ele pergunta que ocupação, ele está perguntando o que você faz na vida. Sabe qual era a ocupação de Jonas? Profeta, profeta. Essa era a ocupação de Jonas. Quem é o seu povo? O povo de Jonas era o povo de Deus, o povo de Israel. E quem é o seu Deus? Quando ele pergunta de onde vens, ele está dizendo, você está no lugar errado. Quando eles perguntam de onde vens, eles estavam dizendo, tem certeza que você deveria estar aqui? Porque a sorte da maldição caiu sobre você. E se caiu sobre você, significa que você está no lugar errado. De onde vens? E quem é o seu Deus? Ah, que coisa, né? Vamos falar de maturidade, vamos voltar a falar de maturidade? Uma menina e um homem feito. Eita. Uma menina e um homem feito. Vamos falar de maturidade espiritual. Uma menina
e um homem feito. A menina sabia que ocupação era dela. Da onde ela estava vindo, porque ela deu o endereço exato a Naamã. Ele disse: o meu Senhor está em Samaria. E ela sabia quem era o seu Deus. A menina. O homem feito e a escrava. O homem feito e profeta. Abriu mão de quem era. Abriu mão do lugar que deveria estar. E abriu mão do Deus que servia. Fugindo da presença de Deus. Não tem lugar na terra que você possa se esconder da presença de Deus. Não tem. Não tem profundidade que possa esconder você da presença de Deus. Não tem. Não tem pecado que possa esconder você da presença de Deus. Porque tem gente que faz questão de se afundar no... Isso é forte o que eu vou dizer. Tem gente que faz questão de se afundar no pecado porque não tem coragem de assumir o seu chamado. Jesus! Terrível isso. Tremendo. Ele faz como porco. Se lameia, rola na lama, porque não tem coragem de assumir o seu chamado. Jonas fez isso. Lá no fundo, ele sabia que ele não podia achar um lugar na terra para se esconder do seu chamado. Ele estava indo para Tarsis, de Tarsis para Nínive dava 4.000 quilômetros. Nesse caminho ele para em Jope para comprar passagem. De Jope para Nínive dava 8 quilômetros ou 80 quilômetros, se não me falha a memória. Era muito mais perto, ele poderia voltar, mas ele preferiu ir para mais longe, porque ele não teve coragem de assumir o seu chamado. Aí eu volto para a menina: mas pastor, eu não estou na minha terra, eu não estou no meu ambiente, eu era de uma igreja e lá eu me identificava, lá era tão bom, agora eu não estou conseguindo achar uma igreja, eu não estou conseguindo me encaixar na igreja que eu estou. Ah, para de mentir para você mesmo. Eu vou até tirar meu rosto da tela, que é para você me ver por completo. Para de mentir para você mesmo. Aonde você estiver, você sempre será quem Deus escolheu você para ser. Eita! Meu Deus! Meu Isso Deus! É forte. Isso é forte. Porque Jonas se tornou fugitivo, mas não deixou de ser profeta. A menina se tornou escrava, mas não deixou de ser adoradora. Você pode se esconder atrás do que você quiser, mas quando você se limpar, você vai ver que a identidade que Deus te deu continua no mesmo lugar. Você consegue entender isso? Se você consegue entender isso, fique com esta palavra. Levanta, reaja. Porque Deus tem algo extraordinário para fazer aonde você estiver. Alguém botou aqui: ai, Jesus, quanta verdade. É verdade, porque é a palavra. Você pode estar fora da sua parentela. Você pode estar numa terra estranha. Ou você pode estar rodeado de amigos no meio da sua parentela. Mas a minha parentela é terrível, pastora. Deus não chamou todo mundo, Deus chamou você. Deus não chamou todo mundo, Deus chamou você. E Ele está cobrando de você, porque eu orei, me preparei e falei: Senhor, eu vou pregar sobre fé, sobre a menina. E quando eu abro o texto, o Senhor usou o texto, mas está usando o texto para chamar a atenção de alguém, dizendo: você não pode se esconder de mim. Ai! Oh, glória! Aleluia! Você não pode se esconder de mim. Alguém botou aqui: eita, eita, eita. É a nossa amiga Jéssica. É, Jéssica, meu Deus do céu, meu Deus do céu.
Aí o botou aqui, ninguém pode fugir dos planos de Deus, não dá. Ele traz você, nem que seja dentro do peixe grande. Ela botou aqui, as condições não podem mudar os planos de Deus. Jonas teve que executar os planos de Deus. Teve. Ele Ih, teve. travou. Ô, Jesus. Ele teve. Tá me... Voltou aí? Voltou. Voltou? Ele teve que executar os planos de Deus, porque quando Deus escolhe alguém, ele sabe o que está fazendo. Você escolhe. Você quer ir entrar de cabeça erguida em Nínive ou você quer entrar vomitado? Jesus. Você que escolhe. Deus te chamou. Deus te chamou e não há desculpa para justificar a sua ausência no chamado de Deus. Diga sim para o chamado. Diga sim para Jesus. Diga sim. Aleluia. Pastora, mas eu ouvi tanta coisa. Eu tenho mais um texto para você. Marcos, capítulo 10, se não me falha a memória. Eu vou até ver aqui, conferir aqui, que é bom de guardar a referência, é o meu pastor Anderson. E aquele é fera. Mas eu vou ver aqui com você, sobre você dizer que você ouviu muitas coisas que te feriram. Não, não é 10, não é Marcos 10. Calma aí. Calma que eu já acho para você. Ô, Jesus, cadê? Depois eu deixo no comentário da live, mas é sobre o cego de Jericó. Nesse texto, não sei, eu preguei esses dias, mas eu sou muito... Jesus é o Senhor do sábado, que te manda as mãos, a blasfêmia das escrituras, a cura de um leproso, paralítico de Cafarnaum. Enfim, nesse texto do cego de Jericó, diz assim que muitos, quem achar aí, pode colocar aqui a referência nos comentários. Eu vou procurando aqui. Marcos 10:46. Isso, é o 10 mesmo, viu? Marcos 10:46. Presta atenção para você que tem usado as vozes como desculpa. As vozes me pararam, pastora. As vozes me pararam. Nada parou aquela menina. Nada parou aquela menina. Nem a escravidão parou aquela menina. E você está usando desculpa. As vozes me pararam, pastora. Marcos capítulo 10, versículo 46. Diz assim, olha, eu vou ler para você aqui. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam. Eu vou parar aqui. Muitos, não são todos. Preste atenção. Muitas vozes vão dizer para você parar. Mas Deus vai levantar vozes para dizer, ó. E chamaram, versículo 49, parte B. E chamaram o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Qual voz você está ouvindo? De um lado tem muitos dizendo, shh. E do outro tem alguém dizendo, levanta, tem bom ânimo, porque o mestre te chama. Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Dizendo para você, levanta, tem bom ânimo, que o mestre te chama. Você escolhe qual voz você quer ouvir. Não há desculpa para você não ouvir a voz de Deus. Não há desculpa para você não cumprir o seu chamado. Não há desculpa. Nós temos 3 casos aqui. Uma menina, um profeta e um mendigo. E se eu colocar mais um aqui, eu ainda colocaria para você, lá em João capítulo 5, o paralítico do poço de Betesda. Que Jesus chega perto dele e diz, queres ficar curado? E ao invés dele na mesma hora dizer, quero, ele vai se justificar a Jesus. Ele vai dizer a Jesus que ele está ali por causa de outras pessoas.
Eu ainda tenho tempo, que eu gosto de pregar a palavra. Eu ainda tenho tempo, Tata? Tem. Ele vai se justificar a Jesus. Jesus diz, quer ficar curado? Ele fala, então, eu até queria. Mas quando o anjo vem, eu não tenho ninguém que me jogue no poço. Jesus está diante dele. E ele vai dar uma desculpa a Jesus. Aleluia. Pastor, por que nós estamos passeando pela palavra? Porque a palavra é viva. Ela é viva e eficaz. E Jesus, eu estou encerrando com esses dois textos. Jesus está dizendo para você, não tem desculpas. Não tem desculpas. Tá? Eu estou diante de você dizendo, queres ouvir o meu chamado? Jesus está dizendo, você pode fazer como o cego, jogar a capa que identificava ele como mendigo e ouvir a voz de Jesus, porque ele não enxergava. O texto não diz que alguém deu a mão para ele e levou ele até Jesus. O texto diz, levanta e tem bom ânimo, porque o mestre te chama. Se vira! Você já é grandinho o suficiente para saber quem é o Deus da sua vida. Jesus. Do paralítico, ele carrega a cama e vai embora. Jesus encontra com ele mais tarde, ele ainda estava com a cama. E Jesus toca no ombro dele e diz, homem, você já foi curado. Por que Jesus fala essa frase? Por que Jesus fala essa frase? Porque ele ainda estava se comportando como um paralítico. Ai! Jesus. A prima tô aqui. Então tá, né? Amém. Para de se comportar como um paralítico. E eu vou repetir a frase que o Senhor me deu para você levar para sua vida. Você pode até estar escravo de alguma situação, mas você não é escravo dessa situação. Você pode estar paralítico, mas você não é paralítico. Você pode estar com dificuldades em alguma coisa, mas você encontrou-se com Jesus. Aleluia. Diga sim para o seu chamado. Diga sim para o seu chamado. Diga sim para o Deus que te escolheu. Porque Ele não erra nas suas escolhas. Levanta. Levanta, pastora Clau. Levanta, transformadas. Levanta, realeza. Levanta, música. Levanta, Moriá. Levanta, igreja do Senhor que está nesta live e que será alcançada por ela. Tem bom ânimo, porque o mestre te chama. Tem bom ânimo, porque o mestre te chama. Aleluia. Mesmo que você esteja forasteiro em algum lugar, este aí não é o seu lugar. Você tem um endereço. Aleluia. Você pode mudar a situação. Dois reinos entraram para a história por causa de uma menina. O reino de Israel e o reino de Abinadab. Por causa de uma menina. Deus é maravilhoso. Tá bom? Aqui, ó. Os 4 estavam numa situação não favorável. Deixa eu ver aqui se eu acho o comentário da Hilda que eu apertar. Mas minha situação não é minha condição. É isso aí. A situação que você está não define quem você é. Não define. Sabe por quê? Porque quando você estava sendo gerado, vou eu de novo para a Bíblia. Jeremias capítulo 1. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, diz o Senhor. Quem você é foi definido pelo Senhor quando você ainda estava em formação. Então levanta sua cabeça.
Deus respeita o seu momento de abatimento, como ele fez com Elias. Ele serviu Elias 2 vezes. Na primeira vez o anjo chega, coloca na cabeceira a comida. Por que cabeceira? Não do lado, não dos pés. Porque você precisa alimentar a sua mente com as coisas que vêm do céu. Isso é simbólico. Ele coloca, não fala uma palavra e vai embora. Na segunda vez ele coloca a comida e diz, come, porque com a força dessa comida você ainda vai caminhar. Jesus. Na terceira vez, não é mais o anjo, é a voz de Deus. Quando Elias está na caverna, Deus diz, Elias, o que fazes aqui? Deus está dizendo para mim e para você, já respeitei o seu tempo. Agora, o que você está fazendo aí? Já te dei comida, já te dei água, já respeitei o seu momento. Levanta, porque sua missão ainda não acabou. Eu encerro essa palavra aqui. E agradeço a Deus, a Thalita, a minha irmã, pastora Elisama, que me indicou para Tatá para estar aqui. A Thalita por ter confiado a mim, porque a gente se conhece a vida inteira, mas tem quase uma vida que a gente não se vê. Mas deixa tão bom que colocar a gente está mais perto. Oh, Jesus. Eu quero agradecer, e você que ouviu esta palavra, que o Senhor possa achar lugar em seu coração. Compartilhe essa live com alguém. Você que sabe que outras vidas precisam ser alcançadas, não por mim, nem pela Tatá, mas pelo Senhor, por esta palavra, olha, esta palavra que liberta, que salva, que transforma. Compartilhe, ore pelo projeto Transformadas, ore pela casa que elas têm. Como é o nome da casa, Tatá? Maria Isabel, Casa de Isabel. Não, Casa de Isabel. Ore pelo Projeto Realeza. Ore pela sua casa. E quando eu estou dizendo casa, eu estou dizendo igreja. Porque aquela menina, embora nós tenhamos trazido vários outros textos para a palavra, o texto base ainda é o da menina. No posicionamento, aquela menina sabia qual era o seu endereço. Ela disse, vá em Samaria. Lá é minha casa. Lá é meu povo. Lá é meu endereço. Eu estou aqui cumprindo um propósito, mas lá é minha casa. Vá até lá que o profeta vai curar o meu Senhor. Deus abençoe vocês, meninas. Sem ar. Eu tô aqui, minha pastora do Realeza. O pessoal conhecer, quem ainda não conhece o seu trabalho, suas redes sociais. Fique à vontade. Então, meninas, o Realeza é um projeto de cura interior e de libertação para mulheres, meninas e moças. Nós temos aqui no Instagram a página que chama ministério.realeza, tá bom? Você pode olhar lá as fotos. Também tem no Facebook. O Facebook tem até mais fotos, porque o Instagram é novo e a gente ainda não migrou algumas fotos, mas tem no Facebook também lá. No meu Facebook tem a página do Ministério Realeza. Você pode nos levar para a sua congregação, você pode participar conosco dos nossos eventos. Nós temos 3 eventos diferenciados. A gente tem um que a gente chama de encontro, que é em formato de culto, né? Que tem horário de culto. Nós temos o chá e nós temos o congresso, tá bom? Nós vamos ter o nosso congresso esse ano. Ainda nós vamos ter em dezembro o nosso congresso, você já pode participar. A gente estava querendo fazer em 3 dias, mas a gente vai verificar ainda essa semana se o sítio tem condição de nos receber por 3 dias. Senão nós faremos como a gente costuma fazer, que é um dia inteiro. Mas a partir do ano que vem, o Congresso do Realeza, em nome de Jesus, vai chamar imersão, que você vai ficar 3 dias totalmente submerso nessa atmosfera. Vou trazer você para palestrar, hein? Vou trazer. Com certeza, com certeza. Com certeza. Próximo chá, eu tive a reunião com a equipe geral ontem, mas semana que vem eu vou ter só com a coordenação para a gente montar a agenda do semestre. E assim que tiver, eu passo para você em nome de Jesus. Tá bom?
Eu sou a pastora Cláudia, sou a pastora da MISPA, meu pastor presidente é o pastor Anderson. Você que é da cidade ou aqui de perto, nós temos congregação no Jardim Marilé, na rua Nova Iguaçu, número 16. Nós temos congregação em Cantagalo, nós temos congregação em Rocha Leão, nós temos congregação na rua 1, número 89, ali em Aquários. Procura aí nas redes sociais. A igreja também tem página no Instagram. Inclusive a MISPA de São Paulo entrou, tá na live a MISPA São Paulo. Um beijo para vocês, MISPA São Paulo. Tô com muita saudade de vocês. Por que vocês me abandonaram? Por quê? Tô com muita saudade. Um beijo para Moriá. A Moriá foi minha igreja durante 3 anos e meio. Me acolheu quando eu estava no momento de Elias, totalmente escondida na caverna. Não, eu acho que eu estava mais para Jonas. Tava no momento de Jonas. Eu tava mais para Jonas. E a Moriá me acolheu com todo carinho, o pastor Josemar, a pastora Bela, me acolheram com todo carinho, o pastor Celso, hoje pastor, mas na época era diácono, e pastora Kelly, que na época era diaconisa. Eu tenho muito orgulho da Moriá, do pastor Josemar, desta nega linda que eu conheço, menina. Lembro da gente tentando assistir Chuck, escondido dos nossos pais, brinquedo assassino. Você lembra disso? Oi, Jesus! Lembro desse momento. E Deus é maravilhoso que nos uniu mais uma vez. Inclusive, seu pai vai estar com uma caravana dia 29 aqui. Vê se você vem. Junto dia 29. Vai ser maravilhoso. Seu pai vai estar na igreja do meu pai, que é na de Cantagalo, na festa das irmãs. Quero convidar já a mulherada para se preparar aí. Dia 29 tem aniversário do grupo Rompendo em Fé em Cantagalo. Tá bom? Deus abençoe, Tatá. Foi maravilhoso partilhar esse momento de unção com vocês. É muito bom falar do amor de Deus, né? É muito bom. Muito obrigada, eu te agradeço, porque Deus faz umas coisas loucas, sabe? Eu comecei como o Jonas aqui nesse projeto, porque eu fugi de todo jeito, sabe? E fiquei doente por muito tempo, e ficava doente, e ficava assim, falei, Jesus, o que tá acontecendo? Ele, cara, tem que fazer a live, que ele não tem, Deus não tem papai, me bate mesmo. Comecei a live, e Deus tem feito grandes coisas lá no Facebook, né? E eu fiquei presa ali. E o Senhor, abre a tenda, vai pro Instagram. E eu tô retendo, falei, não tenho tempo, eu tenho muita coisa para fazer, é trabalho, é casa, é ministério. Aí o que Deus fez hoje? Me botou no Instagram, trocou meta. É terrível. Não, eu vou ter que dar meu jeito. Presta atenção, se segura na cadeira, porque nós estamos vivendo essa experiência juntas, porque o Senhor está me cobrando há um tempo. E eu, Senhor, eu chego a essas pastoras que tem uma palavra sábia, um negócio lablácia para falar. Eu não vou pro Instagram. A minha amiga me deu até tá vendo, um tripézinho, tirei da bolsa, quebrou. Ela, olha, eu tô te dando tripé para você começar a fazer as lives que Deus tem cobrado. Mas já tem tipo coisa de 3 anos já que o Senhor me cobrando isso. E eu tenho amigas, inclusive a Janete que tá na live, que eu amo de paixão. De vez em quando ela me chama, amiga, vamos fazer uma live comigo e tal. Eu tô sempre me esquivando, que eu fico, não, Senhor, não, e tal, não tô legal, minha cara não é muito bonita. E o Senhor hoje, ele nos colocou as duas ao mesmo tempo para dizer que ocupação é de vocês. Nós estamos aqui, Senhor, em nome de Jesus. É verdade. Então é oficial, gente. Às terças-feiras vamos estar aqui no Instagram e segunda-feira vamos estar no Facebook. Ah, que lindo! Vou deixar o Facebook porque tem alcançado muita gente, tem sido bênção. Alcançamos semana passada mais de 2.000 pessoas. Eu falei, Jesus, o que é isso? Meu Deus, que coisa isso. Logo eu, a improvável, a mais esquisita, que fala alto, bate palma, grita da terra.
Mas nós estamos aqui. Nós estamos muito felizes, muito obrigada pela sua disponibilidade. Desculpa o corpo, que a gente fala só um pouquinho. Ó, aqui, e acabou. Ai, meu Deus, não dá tempo da gente. Tem que sentar, gente, pra gente conversar, trazer o povo. Eu falei pra pastora Elisama que a gente precisa fazer nosso passaporte pra gente ir pra Portugal tomar um chá. Só nossa amiga Jéssica. Ela botou aqui, ó. Ela botou aqui. Eu conheci a Clau Jonas. KKKKK. Tá vendo? Tem que fazer, a gente tem que fazer missão lá em Portugal. Ah, gente, muito obrigada. Vocês que vieram do Facebook para estar aqui. Vocês que apareceram aqui, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Siga aqui o Transformadas. Nós vamos estar subindo a live para o YouTube, que tem gente que não tem Facebook, tem gente que não tem Instagram. Eu conheço uma pessoa que fala, não gosto nada disso. Aí o que eu estou fazendo? Estrategicamente estou lançando lá no YouTube. Porque aí eu mando o link, olha só, dá uma olhadinha aqui no mistério aqui, e aí tem edificado, né? Uma forma de estar evangelizando. Então você que gosta do nosso trabalho, nos abençoe. Curte, compartilha, comenta. E o reino é de todos. O reino não tem competição, nós somos irmãos. Por isso que eu estou fazendo essa com mulheres de Deus para mostrar que já chega, né? Tempo de menino, tempo de competição. Que fulano é melhor, não. Cada uma tem a sua habilidade e juntas nós estremecemos o inferno. Salva lá, me marca para eu compartilhar no meu também. Agora, me convida quantas vezes você quiser. Me convida quantas vezes quiser. Amém. Beijo. Deus abençoe. Tem gente ainda entrando. Gente, assiste que eu vou deixar salvo aqui. E que haja transformação. E que comece comigo. Beijo.